Estamos começando mais um momento Pause e Reflect aqui da nossa semana. Eu, você, nosso café e a nossa conversa descontraída de amigas aqui para que você de fato resgate o poder para a sua vida, se emancipe emocionalmente e se sinta leve, confiante e realizada em todas as áreas da sua vida. Na reflexão de hoje, eu quero conversar com você sobre alguns momentos que a gente tem na nossa vida onde a gente coloca muito foco, muita força, muita energia em uma determinada meta, em um determinado objetivo e a gente acaba se perdendo. Exatamente. Quem nunca, né, passou por um momento assim, onde a gente está tão determinado a alcançar aquilo, a gente meio que cega para as outras coisas e a gente vai atropelando tudo. A gente tem que entender que nenhum resultado, e quando eu falo nenhum, é nenhum mesmo, nenhum resultado vale uma negligência conosco. Eu quero que você entenda que todos os resultados que você deseja ter, independente da área que seja ela familiar, de relacionamento, profissional, espiritual, mental, físico, palpável, monetário, financeiro, qualquer que seja o resultado que você está desejando alcançar, todos eles dependem de você. E não dá para você se sacrificar que você ali vai estar ali na linha de frente para alcançar aquele objetivo. Não tem coerência com isso. Você se sacrificar em prol daquele objetivo. Por quê? Se você não estiver bem, você não vai performar da melhor forma possível e não vai alcançar aquele resultado da maneira que você deseja, ou na velocidade que você deseja, ou da forma que você deseja. Você tem que entender que quem faz acontecer, ou seja, você, é muito mais importante do que o resultado. E não, eu não tô aqui para pregar aquela historinha de que o que importa é você melhorar e não é o resultado. Não, o que importa é os dois. A gente quer sim ter resultado, a gente quer sim melhorar de vida, a gente quer sim estar evoluindo, mas a gente quer os dois. E é possível sim ter os dois. Você vai ser uma pessoa melhor, você vai performar melhor, mas sem negligenciar a si mesma e sem atrapalhar ou atrasar o resultado que você tanto busca. Então você tem que entender que não dá para sacrificar o bem mais importante da sua vida, que é você mesmo, tá? E eu te falo isso sendo mãe. E eu sei que é difícil a gente se colocar em primeiro lugar do que o filho, mas ele é necessário. Porque se você não estiver bem consigo mesmo, você não vai ser uma boa mãe. Se você não estiver bem consigo mesmo, você não vai ser uma boa esposa. Se você não estiver bem consigo mesmo, você não vai ser uma profissional que inspira, que traz resultados ali para os seus clientes, para a sua empresa. Enfim, você precisa sim estar bem consigo mesma. E estar bem consigo mesma é cuidar de todas as áreas da sua vida. E quando eu falo nessa reflexão aqui, nesse vídeo que você está me ouvindo de todas as áreas, eu não estou falando para você ser bem como mãe, como esposa, como amiga, como profissional. Não é isso. Eu estou falando das áreas que regem a sua vida. A área física, a área mental, a área emocional e a área espiritual e social. Então, quando você cuida dessas 5 áreas, você consegue sim finalmente estar bem para alcançar e acelerar e atracionar e alcançar e aí a concretizar todos os seus resultados. Como que você pode estar fazendo aí esse cuidado diário, né? Porque não é também, vou cuidar da minha saúde, de 6 em 6 meses fazendo check-up com o médico. Ou, eu vou 2 vezes na academia, já tô fazendo muito. E come ali uma pizza de final de semana. Tem algum problema? Não, mas não é isso que eu estou falando nessa reflexão de hoje. O que eu quero que você entenda é que você precisa criar uma rotina de sucesso que abrange todas essas áreas. Primeiro você, depois o resto. E sempre tem que ser esse lema, a da sua vida a partir de hoje. Primeiro você, depois o resto. Vamos de novo? Primeiro você, depois o resto. E é difícil, principalmente a gente que é mãe, que é esposa, a gente colocar os outros acima da gente. A gente sente essa necessidade de que a gente tem que colocar os outros acima e que a gente tem que ficar por último. E isso é uma completa idiotice.
Você tem que olhar para você com o mesmo carinho que você olha para o seu filho, com o mesmo carinho que você olha para suas clientes, com o mesmo carinho que você olha para sua amiga, para o seu parceiro. Você tem que cuidar de você, porque se você não estiver bem, você não vai dar o seu melhor. Você não vai conseguir transmitir aquela energia que você tem, aquela transformação que você tem e ser ali útil, digamos assim, quando todos os outros precisarem de você, porque você vai estar em cacos, você vai estar em ruína. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma vida completa, a gente quer uma vida leve, que a gente se sinta confiante e realizada. E para que a gente se sinta confiante e realizada, a gente precisa cuidar primeiro da gente e depois do resto. Você precisa começar a olhar para o seu dia a dia e encontrar pontos onde você alimenta isso. Então, por exemplo, o alimentar o espírito. Independente de qual seja a sua crença, independente de qual seja a sua religião, não importa, não é sobre isso que eu estou falando aqui. Eu quero que você entenda, você está dedicando tempo a essa conexão com algo maior que você acredita, seja Deus, seja o universo, ou seja algo da sua religião, ou você não acredita em nada, não importa, mas você dedica tempo diário para que isso aconteça, para que você cuide dessa área espiritual, para que você evolua. Se você medita, se você visualiza, se você pede para o universo, você tem dedicado, você tem um período ali de tempo, ou você deixa que a rotina, que as atribulações do dia a dia vai te atropelando e vai te consumindo. Você tem um período do dia onde você cuida do físico, onde você cuida do seu corpo, onde você se exercita, onde você se alimenta corretamente, onde você está sempre bem arrumada, bem consigo mesmo, você gosta do que você olha no espelho, você gosta do reflexo, você se alimenta, você bebe água, você tem esse período, esse momento de autocuidado ali no seu dia a dia, no seu emocional, você se permite aí tá criando relações, né? O seu emocional, o seu social, ele é praticamente a mesma coisa, mas você se permite estar criando relações aí, conexões intensas com seus familiares, consigo mesma, com seus amigos, no seu trabalho. Você está se permitindo ser mais receptiva, ser mais aberta, você é aquela pessoa carrancuda, fechada e que tem um afastamento já que meio que parece que é algo que, porque meu pai e meu avô era assim, eu também sou, porque eu aprendi assim, eu também tenho que ser. Você não é nada, você está. E enquanto você entender isso, o mais rápido possível vai ser melhor para você. Você tem que entender que você é uma energia e como uma boa energia, nada é eterno para sempre e tudo se transforma. Então você não é nada, você está. E basta você decidir, basta você ser um agente de mudança que você vai conseguir mudar. Você está também cuidando ali do seu campo mental, você está adquirindo conhecimento, está lendo, está desenvolvendo as suas habilidades do cérebro cognitivas, você tem esse momento na sua rotina. Você tem que entender que não adianta a gente se sacrificar, que nós somos o ponto, a pecinha-chave no jogo. Vamos pensar que a sua vida é um jogo, é aquele jogo da vida, tem os peõezinhos. Imagina que você é aquele peãozinho, né? Aquele bonequinho que fica no tabuleiro. Se aquele bonequinho quebrar, ele não vai ficar em pé. Ele não vai ficar em pé e ele não vai dar conta de andar o resto das casas. E é exatamente o que eu estou te falando aqui. Você tem que cuidar de todas as áreas da sua vida. Não estou falando dos papéis, eu estou falando das áreas. Os papéis é outra coisa, para outra reflexão, para outro momento. Aqui e agora, eu estou falando para que você cuide de todas as áreas da sua vida. A emocional, a espiritual, a física, a mental e a social. Você tem dedicado tempo, mas dedicado verdadeiramente. Lá vou eu fazer o que eu não gosto de fazer. Lá vou eu aguentar a fulana aqui reclamando no meu ouvido. Lá vou eu. Não é assim. Você tem que gostar do que você está fazendo, você tem que fazer com prazer, você tem que estar num estado de espírito positivo, você tem que abraçar aquilo porque é a sua vida. Então, não faça algo que eu falei, ou que você viu, que fulano, ciclano, beltrano, a gente já falou sobre isso aqui em algumas reflexões anteriores, de que você não tem que se espelhar na vida de ninguém, você tem que fazer a sua vida, o que faz sentido para você. Vai testando, vai se permitindo. Uma mudança significativa, ela não acontece num insight, numa virada de chave. Falar nisso, eu preciso até falar pra você aqui, eu não suporto essa frase de virada de chave, porque parece que é uma coisa fácil, que é uma virada de chave.
Não, leva tempo, tem que ter determinação, tem que ter dedicação, tem que ter disciplina. As coisas não acontecem aí da noite pro dia, não é descobrir o segredo do universo, do mundo. Não, não é assim que funciona. A gente tem que entender o que funciona pra gente. A gente tem que entender o que é certo, o que é errado, o que está de acordo com os nossos princípios, como que está a nossa percepção naquele momento, como está o nosso estado de espírito naquele momento. A gente precisa começar a levar o nosso autodesenvolvimento muito a sério. Não tem como você ser uma esposa incrível para o seu parceiro se você não estiver bem, se você não se conhecer, entender o que você gosta, o que você não gosta, quais são os seus limites, quais não são, o que você aceita, o que você não aceita. Você não consegue ser uma mãe exemplar que cuida com maestria dos seus filhos se você não estiver bem consigo mesmo, se você também não for um exemplo para eles, porque a gente sabe que a criança, ela aprende mais pelo exemplo do que por outra coisa. Você não consegue ser uma profissional, criar uma carreira dos sonhos na área que você escolheu e que você ama aí estar trabalhando, se você não estiver bem, se você não estiver disposta, se você não tiver energia, se você não tiver automotivação. E tudo isso que eu falei, só dessas 3 áreas, sem contar todas as outras que você já tem na sua vida, precisa de você. Você é o ponto central da sua vida, da qual todo o resto, ele aí respinga. Então, cuide primeiro desse ponto central. E é exatamente isso que a gente faz toda semana aqui no nosso momento de pausa e reflexão. Então, eu espero, de verdade, que nessa reflexão de hoje você consiga entender, você consiga se olhar com carinho, você consiga se permitir viver de verdade e melhorar aí a coisa mais importante da sua vida, que é você mesma. Eu te espero na próxima semana.